Olá! Bom, esse é o meu 14º vídeo aqui no canal. Agradeço imensamente, já estamos em 44 inscritos. Fico muito feliz, porque isso demonstra que existem 44 pessoas interessadas nessas palavras dessa humilde pessoa que vos fala. E fico muito feliz com isso, muito agradecida. Graças a Deus por isso. Hoje eu vou falar de um termo que a gente usa bastante, até mesmo na própria literatura, que se chama o pecado original. Esse termo, pecado original, pode às vezes acabar gerando uma certa dúvida, um certo desentendimento do que realmente significa. E, bem, o catecismo vai nos trazer uma bela explicação do que significa esse termo, o pecado original. Basicamente, no parágrafo 397 e 398, e algumas explicações adiante também. Vejamos. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, e abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus, e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Bem, ele ainda vai explicar, né, algumas questões ali relacionadas ao historicamente falando, quando isso se aconteceu, né, quando isso se deu, e nós bem sabemos que a Bíblia já lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, vai remontar a história de Adão e Eva, e o pecado original entrou no coração do homem desde que ele se sentiu seduzido pela serpente, porque a serpente propôs a ele o conhecimento de Deus, dizendo que ao comer daquele fruto, o homem veria aquilo que Deus não queria que ele visse. E, tentado com essa prerrogativa, ele então caiu em tentação. Desde então, o pecado original faz parte da nossa existência, da nossa alma, né? Então, aí Santo Agostinho, novamente, dentro do livro dele As Confissões, no período em que ele está contando sobre a sua própria conversão, ele vai falar um pouquinho sobre esse dilema da alma. E nesse dilema, eu vou lembrar também uma coisa que é própria de São Paulo Apóstolo, ele mesmo diz, né? Que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E isso é uma característica da nossa alma, devida à nossa natureza decaída, ao nosso pecado original. E Santo Agostinho, ele vai falar mesmo dessa vontade em guerra, dizendo que a nossa alma, quando na nossa alma, passa um comando para o nosso corpo, geralmente o nosso corpo imediatamente o executa. Por exemplo, a minha alma pede, pegue o celular para ver tal notícia. Meu corpo vai imediatamente ir lá, pega o celular para ver a notícia, para ver a rede social, e ali se demora, certo? Pegue a xícara para tomar o café. Automaticamente meu corpo executa essa ação. Porém, quando a minha alma solicita algum comando para a minha própria alma, para mim mesma, para ela mesma, geralmente a alma vai ter uma tendência a recusar, a se demorar. Vamos ver um exemplo. A minha alma pede, vamos aproveitar esses 10 minutos para fazer uma leitura. Mas a minha alma, ela se demora como se não estivesse num estado de anestesia, tá anestesiada, não quer. Daí surgem alguns vícios, como a preguiça, a procrastinação. Então veja, todo ato que me faz me aproximar do Criador, por conta da minha natureza decaída, por conta do pecado original que entrou na humanidade, eu
terei essa questão na minha alma de relutar num primeiro momento. É preciso ser muito forte para lutar contra esses vícios que vão sendo alimentados dentro da nossa própria alma. Veja que dificuldade. Isso Santo Agostinho fala bastante no capítulo sobre a sua conversão. Então, o que Santo Agostinho ainda fala nesse momento? Que o fato da minha alma fazer um comando ao corpo e o meu corpo obedecer é normal. Não tem nada de novo nisso, não tem nada de grandioso nisso. Mas o fato de a minha alma fazer um comando para ela mesma e ela não conseguir obedecer, isso significa que há uma doença ali, há uma doença espiritual aí. O pecado original. Bem, então lascou-se. Então não tem o que fazer, é isso? Não, não é por aí. É conscientes disso, a partir dessa nossa consciência de que existe esse mal na nossa alma, é sim possível achar maneiras de você conseguir vencer a si mesmo. E como que a gente vence a si mesmo? Vence a nossa própria alma, as nossas próprias naturezas decaídas? Por meio de uma coisa que hoje o mundo se espanta, se a gente fala, mas se chama mortificação. Hoje existem outros termos para isso, né? Os coaches, pessoas mais que querem ali desenvolver algumas explicações sobre o bem-estar humano, sobre a proatividade, sobre como ser um ser humano mais produtivo. Eles vão utilizar outros termos, que bem no fim eles vão estar todos ligados ali à mortificação. Esse é o termo antiquíssimo da nossa igreja, né? Que muitos santos viveram, e que realmente é um caminho excelente, muito pedagógico de libertação da nossa própria alma, para fazer com que a nossa alma seja capaz de executar os seus próprios comandos. Porque mesmo nós sabendo o que é bom para nós, nem sempre a gente consegue executar. Então, quais são os caminhos da mortificação? E, por favor, não pensem que mortificação é uma flagelação. Não, de forma alguma estamos falando aqui de violência, certo? A mortificação ela pode ser feita da maneira mais simples, mas nós sabemos aonde aperta o nosso calo. Por exemplo, muitos têm falado do banho gelado, né? Então, para algumas pessoas, nossa, como é bom um banho quente, né? É confortável, nos traz alívio imediato, nos descansa. Então, um banho gelado, às vezes, num primeiro momento, te traz um desconforto, te traz uma necessidade de fazer isso rápido. E, de fato, é essa a ideia, causar um certo desconforto nesse nosso corpo que está tão acostumado com as coisas boas da vida. E saber que esse desconforto foi proposital, você mesmo escolheu estar dessa forma, faz com que, aos pouquinhos, a sua alma seja educada para passar por situações adversas. Outro exemplo é comer um alimento que de repente você não goste e fazer esse processo com frequência. Por exemplo, existem inúmeras pessoas que não gostam de comer salada. Então, seria uma ótima mortificação preparar um belo prato de salada antes de ir para o prato principal. Fazer isso por livre e espontânea vontade, mas contrariando aquele conforto, aquele prazer de fugir do que você não gosta para fazer aquilo que você gosta apenas. Deixar um dia de ver as redes sociais, parar de ficar verificando o celular o tempo inteiro. Outra mortificação bem interessante na organização doméstica, se você não gosta de fazer a limpeza de algum cômodo da casa, fazer exclusivamente, começar por aquele que você não gosta. Começar pelo mais difícil, por aquele que te causa mais desgosto, desprazer.
É uma forma de mortificar a sua carne. E tudo isso faz com que você consiga educar a sua alma, para que quando você chegar no momento de a alma mandar um comando importante para a si mesma e dizer: vamos ler um pouco, vamos aproveitar esses 10 minutos para fazer uma leitura, já não vai ser algo tão difícil assim, não vai ser algo que vai ser tão procrastinado, porque ela já está sendo educada. Então, até mesmo você que é acostumado a tomar as suas bebidas com açúcar, café, chá, suco, de repente tirar o açúcar, mesmo sabendo que não gosta, mas mesmo assim tirar, porque isso vai fazer com que você eduque a sua alma. E para concluir essa meditação, essa explicação também do que é a mortificação, eu faço um convite, porque a quaresma se aproxima e esse é um período excelente para fazermos mortificações, para educarmos a nossa alma. Então, nesse período riquíssimo para a salvação das almas, para meditação, para um recolhimento de si mesmo, busque fazer algo nesse aspecto para que você possa colher bons frutos e, a partir disso, de repente, ter uma mudança genuína de vida. O que você está disposto a fazer nessa quaresma como forma de mortificação? Lembre-se que o jejum na Sexta-feira Santa ele é extremamente necessário. Nós sabemos que aqui no Brasil existe, né, um adendo que permite às pessoas que não têm muita facilidade em adquirir alimentos, que essas pessoas possam fazer algum outro tipo de jejum. Mas lembre-se que essa não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil. Muitas vezes a gente ouve por aí: ah, mas eu faço, o que adianta fazer um jejum de comida se a pessoa faz fofoca? Ah, o que adianta fazer penitência de tal atitude, de tal atividade, se a pessoa é egoísta, não é generosa, etc, etc, etc. Bom, duas coisas habitam aí nesse comentário: um julgamento, que não nos cabe, e também um desconhecimento da importância da pessoa estar fazendo justamente essa atividade, porque uma penitência pode ajudar essa pessoa a mudar de vida, a deixar de fazer fofoca, a deixar de falar mal da vida alheia, a deixar de fazer injustiças, a ser mais generoso. Então, às vezes, a pessoa mesma já reconheceu esse mal e está tentando mudar por meio de uma penitência, por meio de uma mortificação, por meio de um jejum. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe também deduzir coisas nessa forma. Então, é sim extremamente importante tomar essas atitudes durante esse período, certo? Então, e você? Qual é a sua mortificação? Qual é o propósito que você vai fazer para essa quaresma? Fica aí a reflexão. Até a próxima!